O sol castigava impiedosamente as dunas douradas do Jalapão naquela tarde de agosto de 2013. O céu, de um azul profundo e sem nuvens, parecia distante demais para oferecer qualquer consolo. O vento quente levantava pequenos redemoinhos de areia, criando sombras dançantes sobre as ondulações do deserto. No horizonte, as ferruginosas formações rochosas recortavam a paisagem como sentinelas silenciosas de um território ainda selvagem e pouco explorado do Cerrado brasileiro. Era nesse cenário de beleza brutal que 5 amigos caminhavam, seus passos deixando marcas temporárias na areia que logo seriam apagadas pelo vento. Sorrisos, câmeras em punho, mochilas coloridas. A trilha para as Dunas Douradas era considerada segura, bem demarcada, frequentada regularmente por turistas aventureiros em busca da perfeita foto para suas redes sociais. Ninguém notou quando o céu começou a mudar sutilmente, uma palidez amarelada infiltrando-se no azul, prenúncio do que os locais chamavam de tempestade seca, rajadas de vento tão intensas que podiam alterar a paisagem em questão de horas. O guia mais experiente da região, Josué Ribeiro, havia alertado outros grupos de turistas naquele dia para não se afastarem dos percursos demarcados. Quando o céu fica dessa cor, é como se o deserto estivesse respirando fundo antes de mostrar sua verdadeira face, explicou mais tarde em depoimento. A última imagem capturada pelo celular de Mariana Silva mostrava os 5 amigos sorrindo, com as dunas ao fundo e o céu começando a mudar. A foto foi postada às 15h47, com a legenda "Paraíso encontrado" e o Jalapão, aventura com amigos. Mas algo estava prestes a mudar para sempre naquele paraíso dourado. Em menos de 24 horas, a empolgação da aventura daria lugar ao mais angustiante dos mistérios, enquanto as dunas do Jalapão guardariam em seu silêncio os segredos que levariam uma década para começar a ser revelados. Eles eram 5 amigos unidos pela paixão por aventuras e lugares inexplorados. O grupo havia se formado nos corredores da Universidade Federal do Paraná, onde cursaram juntos biologia e turismo, e desde então transformaram-se em companheiros inseparáveis de expedições pelos cantos mais remotos do Brasil. Mariana Silva, 28 anos, era a fotógrafa do grupo. De cabelos cacheados e sorriso fácil, trabalhava como bióloga em Curitiba e mantinha um blog de viagens com mais de 50 mil seguidores. Era ela quem documentava cada aventura, cada paisagem, cada momento. Seus pais descreveram-na como uma alma incansável sempre buscando o próximo horizonte. Mari não tinha medo de nada, recordou sua irmã em entrevista. Ela dizia que o medo era apenas um convite para descobrir algo maravilhoso do outro lado. Rafael Costa, 30 anos, professor de educação física e guia de montanhismo, era conhecido por sua prudência e planejamento meticuloso. Alto, de porte atlético, Rafael era o pai do grupo, sempre verificando equipamentos, rotas e condições climáticas. Ironicamente, foi dele a ideia de visitar o Jalapão naquela época do ano. Ele pesquisava durante semanas antes de qualquer viagem, contou seu pai, segurando as lágrimas. Tenho todas as planilhas que ele fez para essa viagem. Tudo estava calculado, cada detalhe previsto. Camila Ferreira, 27 anos, bióloga especializada em botânica, trabalhava no Jardim Botânico de Curitiba. Quieta e observadora, era conhecida por sua capacidade de identificar espécies raras. Pequena e ágil, carregava sempre um caderno de anotações onde desenhava as plantas que encontrava. Paulo Mendes, 29 anos, jornalista e escritor de guias de viagem, era o mais comunicativo do grupo. Falante, carismático, fazia amizade com facilidade e servia como ponte entre o grupo e os locais. Seu último livro, Roteiros Improváveis, havia sido publicado 3 meses antes do desaparecimento. E, finalmente, Fernanda Lima, 26 anos, geóloga e a mais nova adição ao grupo. Especialista em formações rochosas, havia se juntado aos amigos apenas 1 ano antes, quando conheceu Mariana em um congresso de ciências naturais. Era sua primeira grande expedição com o grupo. Ela estava tão empolgada, lembrou sua mãe. Ligou na véspera da viagem e disse: "Mãe, vou trazer um pedaço do Jalapão para você." Os 5 amigos haviam planejado a viagem por meses. Em seus apartamentos,
Investigadores encontraram mapas marcados, artigos sobre a região, listas de equipamentos e roteiros detalhados. Não eram aventureiros inexperientes ou imprudentes. Eram profissionais que respeitavam a natureza e conheciam seus limites. Mas o que eles não sabiam é que o Jalapão guarda segredos que nem o mais experiente dos viajantes pode prever, e que aquela viagem marcaria o início de um mistério que intrigaria o Brasil por mais de uma década. Dia 15 de agosto de 2013. O grupo chegou ao Parque Estadual do Jalapão após 3 dias percorrendo o interior do Tocantins. Hospedaram-se na pequena pousada Luar do Sertão, na cidade de Mateiros, portal de entrada para as mais impressionantes atrações naturais da região. Eles chegaram animados, cheios de planos, relatou Joana Matos, proprietária da pousada. Queriam ver tudo. As dunas, as cachoeiras, os fervedouros. Pediram para ficar no quarto com vista para o pôr do sol. As últimas imagens dos 5 foram registradas pelas câmeras de segurança da pousada às 7h12 da manhã do dia 16. Vestiam roupas leves, bonés, óculos escuros. Carregavam mochilas grandes, equipamentos fotográficos e garrafas de água. Segundo o recepcionista, mencionaram que iriam explorar as Dunas Douradas e retornariam antes do anoitecer. O grupo contratou um guia local, Sebastião Pereira, de 45 anos, para acompanhá-los até a entrada da trilha principal. De acordo com seu depoimento, deixou-os por volta das 9h, quando eles insistiram em seguir sozinhos por um percurso que, segundo Paulo, parecia mais interessante. Eu alertei que aquele caminho não era o mais indicado, que poderiam se perder, afirmou Sebastião. Mas o rapaz, o tal de Paulo, disse que tinha um GPS e que queria fotografar uma área menos visitada pelos turistas. Às 15h47, Mariana postou a última foto do grupo em suas redes sociais. Às 16h22, Rafael enviou uma mensagem para sua namorada em Curitiba. Lugar incrível, sinal fraco, amanhã ligo. Às 16h53, o telefone de Camila registrou uma última tentativa de ligação, que não se completou devido à falta de sinal. Depois disso, silêncio. Os 5 não retornaram à pousada naquela noite. A proprietária, preocupada com a ausência, esperou até as 22h antes de alertar as autoridades locais. Uma tempestade de areia havia se formado no final daquela tarde, algo comum na região, mas que poderia desorientar visitantes inexperientes. Na manhã seguinte, quando equipes de busca começaram a vasculhar a área, encontraram apenas o primeiro indício do mistério: uma mochila pertencente a Mariana, abandonada próxima à trilha principal, a cerca de 5 km da entrada do parque. Dentro dela, a câmera fotográfica ainda funcionava, com as últimas fotos mostrando o grupo se afastando da trilha demarcada, seguindo em direção a uma formação rochosa ao longe. E entre os pertences, um bilhete escrito às pressas, com a caligrafia de Mariana. Algo estranho nas dunas. Rafael viu luzes. Vamos verificar. O papel estava parcialmente manchado de um líquido que os testes posteriores identificariam como água mineral. O que o grupo teria visto naquele fim de tarde no deserto? E por que abandonariam uma mochila com equipamentos caros e água, itens essenciais para a sobrevivência naquele ambiente hostil? A jornada, que começou com sorrisos e expectativas, transformava-se rapidamente no prelúdio de um dos mais intrigantes desaparecimentos da história recente do Brasil. A notícia do desaparecimento dos 5 amigos espalhou-se rapidamente, primeiro pelo pequeno município de Mateiros, depois pelo estado do Tocantins, e, em menos de 48 horas, já era manchete nacional. O Jalapão, conhecido por suas belezas naturais, ganhava uma nova e sombria notoriedade. As buscas iniciais mobilizaram mais de 60 pessoas, policiais militares, bombeiros, guias locais e voluntários da comunidade. Helicópteros sobrevoaram a região por dias, enquanto equipes com cães farejadores percorriam as trilhas e áreas adjacentes. Nunca vi uma mobilização tão grande por aqui, comentou o delegado Marcos Ribeiro, responsável pelo caso. Tínhamos gente vindo de outros estados para ajudar, familiares desesperados, imprensa de todo canto. A tempestade de areia que se formou naquela tarde dificultou enormemente o trabalho inicial. Rastros que poderiam indicar a direção tomada pelo grupo foram completamente apagados pelo vento inclemente do deserto.
3 dias após o desaparecimento, uma descoberta perturbadora. O celular de Paulo foi encontrado enterrado sob uma pequena pilha de pedras, a aproximadamente 8 quilômetros da última localização conhecida do grupo. O aparelho estava desligado, com a bateria removida. Quando os técnicos conseguiram acessá-lo, notaram que todas as fotos e vídeos feitos no dia do desaparecimento haviam sido deletados. "Isso não faz sentido algum", declarou o irmão de Paulo. Ele era obsessivo com registros. Documentava absolutamente tudo. Jamais apagaria aquelas imagens voluntariamente. Uma semana depois, quando as esperanças já começavam a minguar, uma equipe de busca encontrou, dispersos em uma área de aproximadamente 1 quilômetro de Boisers, pedaços de equipamentos, uma bússola quebrada, fragmentos do que parecia ser uma lanterna, um cantil amassado. Objetos que, segundo familiares, pertenciam ao grupo, mas estavam estranhamente danificados, como se tivessem sido deliberadamente destruídos. As autoridades expandiram o raio de busca para 50 quilômetros, adentrando áreas raramente visitadas do parque. Comunidades indígenas da região foram consultadas, registros meteorológicos foram analisados, imagens de satélite solicitadas. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum outro rastro significativo. Após 15 dias intensos, as buscas oficiais foram reduzidas. Após um mês praticamente encerradas, restando apenas uma pequena equipe destinada a investigar novas pistas que eventualmente surgissem. Para os familiares, no entanto, a busca jamais cessou. Eles formaram a Associação 5 Dunas, contrataram investigadores particulares e retornaram inúmeras vezes ao Jalapão nos anos seguintes, sempre em agosto, data do desaparecimento. "Não podemos simplesmente aceitar que 5 pessoas evaporaram no ar", desabafou o pai de Rafael. "Alguém viu alguma coisa, alguém sabe de algo, e não vamos descansar até descobrir a verdade." Enquanto isso, no silêncio das dunas, o mistério apenas começava a se formar, como os redemoinhos de areia que dançam no horizonte dourado do Jalapão. E ninguém poderia imaginar que levaria uma década até que o deserto revelasse o primeiro de seus segredos. Com o passar das semanas e a diminuição das buscas oficiais, o caso dos 5 do Jalapão, como passou a ser conhecido, começou a atrair teorias cada vez mais elaboradas. O vácuo deixado pela falta de evidências concretas foi rapidamente preenchido por especulações, algumas plausíveis, outras francamente fantasiosas. A primeira linha de investigação, naturalmente, seguiu o caminho mais provável: um acidente natural. O Jalapão, apesar de sua beleza, é um ambiente hostil para os despreparados. Desidratação, desorientação causada pela tempestade, queda em alguma formação rochosa de difícil acesso, todas possibilidades consideradas pelas autoridades. Em áreas como essa, pessoas podem ficar completamente perdidas em questão de minutos se saírem das trilhas demarcadas, explicou o tenente Oliveira, do Corpo de Bombeiros. E a tempestade de areia daquele dia teria tornado quase impossível se orientar sem equipamentos adequados. No entanto, um fato intrigava os investigadores: como 5 pessoas experientes em aventuras outdoor, com equipamentos de qualidade e conhecimento de sobrevivência, simplesmente desapareceriam sem deixar qualquer rastro substancial. E por que seus equipamentos foram encontrados danificados, espalhados em uma área tão ampla? Surgiu então a teoria do crime. Teriam sido vítimas de algum grupo criminoso que operava na região? Haveria algum interesse em suas pesquisas ou equipamentos? O delegado Marcos Ribeiro investigou essa linha por meses. "Não encontramos evidências de atividade criminosa organizada naquela área do parque", relatou em coletiva de imprensa 6 meses após o desaparecimento. Mas não descartamos nenhuma possibilidade. Entre os moradores locais, outras explicações ganhavam força. Alguns falavam sobre as luzes do sertão, fenômenos luminosos ocasionalmente avistados sobre as dunas em noites específicas. O bilhete encontrado na mochila de Mariana, mencionando luzes vistas por Rafael, alimentou essas narrativas. "Meu avô já falava dessas luzes", contou João Pereira, morador antigo de Mateiros. "Dizia que eram almas perdidas de viajantes que morreram no deserto. Quem as segue nunca mais é visto." Já para alguns pesquisadores que se interessaram pelo caso,
a explicação poderia estar nas próprias formações geológicas da região. O Jalapão possui cavernas e rios subterrâneos pouco mapeados. Uma teoria sugeria que o grupo poderia ter caído em alguma dessas formações durante a tempestade. Existem relatos de sumidouros na região, áreas onde a areia pode ceder abruptamente, revelando cavidades subterrâneas, explicou a geóloga Cláudia Mendes, da Universidade Federal do Tocantins. Mas seria extraordinário que 5 pessoas caíssem simultaneamente em uma dessas formações, sem deixar evidências. À medida que os meses se transformavam em anos, o caso gradualmente saiu dos noticiários nacionais, permanecendo vivo apenas na memória dos moradores locais e, é claro, nas incansáveis buscas dos familiares. A Associação 5 Dunas continuou ativa, financiando expedições anuais e mantendo a história viva nas redes sociais. Em 2018, 5 anos após o desaparecimento, um documentário independente reacendeu brevemente o interesse nacional pelo caso. Vozes do Deserto entrevistou dezenas de pessoas ligadas ao mistério e levantou uma nova e perturbadora questão. E se o grupo tivesse encontrado algo que não deveria ter visto? O bilhete de Mariana, as luzes mencionadas, os equipamentos deliberadamente danificados, essas peças nunca se encaixaram perfeitamente na narrativa de um simples acidente. Mas ninguém poderia prever que a resposta começaria a surgir apenas 10 anos depois, vinda não do chão do deserto, mas de quilômetros acima dele. Janeiro de 2023. Quase 10 anos haviam se passado desde o desaparecimento dos 5 amigos nas dunas do Jalapão. O caso, embora nunca oficialmente encerrado, dormitava nos arquivos policiais, raramente mencionado fora dos círculos familiares das vítimas e de alguns entusiastas de mistérios não resolvidos. Foi então que Amanda Rocha, geóloga da Universidade de Brasília, fazia uma pesquisa rotineira, utilizando imagens de satélite para mapear mudanças nas formações de dunas do Jalapão ao longo dos anos. Seu objetivo era puramente acadêmico: estudar como os padrões de vento e erosão modificavam a paisagem desértica com o passar do tempo. Eu estava comparando imagens de 2010 com as mais recentes de 2022, relatou Amanda em entrevista. Foi quando notei algo estranho em uma área remota, a cerca de 12 quilômetros da trilha principal. O que a pesquisadora identificou nas imagens de alta resolução era uma formação não natural, algo que claramente não existia nas fotos anteriores ao desaparecimento. Um padrão geométrico na areia, semelhante a um grande círculo com linhas internas, medindo aproximadamente 70 metros de diâmetro. A princípio, pensei que fosse algum tipo de instalação artística, como aquelas que artistas às vezes criam em desertos, continuou. Mas quando verifiquei que estava em uma área de difícil acesso e praticamente não visitada, algo não fazia sentido. Amanda compartilhou sua descoberta com colegas que sugeriram uma comparação mais detalhada com imagens de diferentes períodos. Foi quando a equipe percebeu algo ainda mais intrigante. A formação havia aparecido repentinamente entre setembro e outubro de 2013, apenas um mês após o desaparecimento do grupo. Incerta sobre como proceder, Amanda decidiu contatar a Associação 5 Dunas. Helena Silva, irmã de Mariana e atual presidente da associação, recebeu as imagens com um misto de choque e esperança renovada. Por 10 anos, ouvimos todo tipo de teoria, seguimos dezenas de pistas falsas, comentou Helena. Mas aquelas imagens, havia algo diferente nelas, algo concreto finalmente. A associação imediatamente financiou uma expedição à área identificada, liderada por Helena e acompanhada por Amanda, 2 investigadores particulares e guias locais experientes. O local era significativamente mais remoto do que as áreas previamente investigadas, situado em uma região raramente visitada, até mesmo pelos moradores locais. Quando a equipe finalmente chegou ao ponto exato, em fevereiro de 2023, o que encontraram no chão não era mais tão definido quanto nas imagens de satélite. Uma década de ventos havia suavizado os contornos, mas ainda era claramente visível um enorme círculo, com padrões internos reminiscentes de algum tipo de símbolo ou estrutura planejada. E no centro dessa formação, parcialmente coberto pela areia, um objeto metálico que ninguém poderia ter previsto.
uma câmera GoPro, modelo de 2013, pertencente a Paulo Mendes. Quando vi aquela câmera, minhas pernas fraquejaram, descreveu Helena. Depois de todo esse tempo, finalmente algo concreto. A câmera estava danificada, sua carcaça externa apresentando marcas estranhas, como se tivesse sido exposta a calor intenso. O cartão de memória, no entanto, permanecia intacto, protegido no compartimento interno. O que esse objeto revelaria sobre o destino dos 5 desaparecidos? Por que estava no centro de uma misteriosa formação circular no meio do deserto? E mais importante, o que havia acontecido naquele remoto pedaço do Jalapão em agosto de 2013? A descoberta não era o fim do mistério, era apenas o início de sua mais perturbadora revelação. O cartão de memória encontrado na GoPro de Paulo foi imediatamente entregue à Polícia Federal, que designou uma equipe especializada em recuperação de dados para analisá-lo. Apesar do estado da câmera, o cartão estava surpreendentemente bem preservado, protegido dentro do compartimento selado. Após 3 dias de trabalho cuidadoso, os técnicos conseguiram recuperar parte do conteúdo, 22 minutos de vídeo gravado na tarde de 16 de agosto de 2013, o dia do desaparecimento. A gravação, inicialmente mantida em sigilo pelas autoridades, foi posteriormente liberada parcialmente para os familiares e, meses depois, trechos foram divulgados em um documentário especial produzido com autorização das famílias. O vídeo começava com imagens tremidas do grupo caminhando por uma área de dunas, já distante da trilha principal. A câmera estava nas mãos de Paulo, que narrava ocasionalmente. Estamos seguindo o que Rafael viu da colina. Deve ser alguma estrutura abandonada ou formação rochosa interessante, dizia ele, enquanto a câmera mostrava o grupo caminhando em fila indiana. Mariana ia à frente, seguida por Rafael, Camila e Fernanda. O sol já começava a baixar no horizonte, e ao fundo era possível notar o céu adquirindo aquela coloração amarelada mencionada por testemunhas, prenúncio da tempestade que se formaria. Aos 7 minutos e 12 segundos de gravação, a câmera captou o momento exato em que o grupo parou abruptamente. Rafael apontava para algo à distância. "Vocês estão vendo isso?" perguntou sua voz claramente tensa. A câmera virou rapidamente, mas mostrou apenas dunas e o céu cada vez mais amarelado. O grupo retomou a caminhada, agora com passos mais apressados. A respiração de Paulo ficava audível, enquanto ele tentava acompanhar os amigos que haviam acelerado o passo. "Mariana, espera! O que vocês viram?" perguntou Paulo, a câmera balançando enquanto ele corria. Aos 11 minutos e 33 segundos, ocorreu algo inexplicável. A imagem tremeu violentamente, como se um forte vento tivesse atingido o grupo, e então surgiu um clarão na gravação. Por cerca de 6 segundos, a tela ficou completamente branca, com apenas alguns artefatos visuais. Quando a imagem retornou, Paulo estava correndo. A câmera, agora apontada para o chão, mostrava apenas seus pés e a areia. Ao fundo, ouviam-se gritos. A análise de áudio posterior identificou as vozes de Rafael e Mariana, mas não foi possível discernir o que diziam devido ao ruído do vento e da respiração ofegante de Paulo. Meu Deus, repetia Paulo, sua voz trêmula. O que é isso?" Aos 15 minutos, a câmera finalmente se ergueu, mostrando ao longe o que parecia ser o início da formação circular vista nas imagens de satélite. No centro, algo brilhante, intenso demais para a câmera captar com clareza, criando um efeito de ofuscamento na lente. Os últimos 7 minutos do vídeo são os mais perturbadores e também os mais contestados pelos especialistas que analisaram o material. Paulo corria em direção ao círculo, onde já se encontravam seus 4 amigos, aparentemente paralisados, olhando para o centro da formação. A câmera captou brevemente os rostos de Rafael e Camila, ambos com expressões que os familiares descreveram como de absoluto assombro, não de medo, mas de maravilhamento. No centro do círculo, o brilho intensificou-se, criando distorções na gravação. Aos 19 minutos, a câmera caiu no chão, aparentemente abandonada por Paulo, e continuou gravando, mostrando apenas um ângulo fixo da areia e parte do céu. O áudio, no entanto, continuou. Os analistas identificaram sons que não conseguiram classificar: um zumbido de baixa frequência
seguido por estalos rítmicos. As vozes do grupo tornaram-se inaudíveis, exceto por uma última frase clara, atribuída a Fernanda. Está nos chamando. Vocês conseguem ouvir? Aos 21 minutos e 47 segundos, um novo clarão ainda mais intenso preencheu a tela. Quando a imagem retornou segundos depois, o silêncio era absoluto. A câmera continuou gravando o mesmo ângulo fixo por mais 34 segundos, até o final da gravação. Não havia mais vozes. Não havia passos. Apenas o som do vento do deserto soprando sobre a areia. Os peritos que analisaram o vídeo encontraram-se divididos. Alguns argumentaram que os fenômenos luminosos poderiam ser explicados por problemas na câmera ou condições atmosféricas incomuns. Outros sugeriram que o grupo poderia ter encontrado algum tipo de fenômeno natural raro, como bolas de raio ou outra manifestação eletromagnética. Mas nenhuma dessas explicações respondia à pergunta central: o que aconteceu com os 5 amigos? E por quê? 10 anos depois, a câmera seria encontrada intacta no centro exato da formação circular. A descoberta do vídeo, em vez de encerrar o mistério, apenas aprofundou o enigma dos desaparecidos do Jalapão. E para as famílias, trouxe uma dolorosa mistura de consolo e novas perguntas. A divulgação parcial do conteúdo do vídeo, em julho de 2023, provocou uma onda de renovado interesse pelo caso. Especialistas de diversas áreas ofereceram interpretações para o que foi visto e ouvido na gravação, enquanto a internet fervilhava com teorias que iam do plausível ao fantástico. Entre as análises mais respeitadas estava a do Dr. Carlos Mendonça, físico atmosférico da USP, que propôs que o grupo poderia ter testemunhado um raro fenômeno natural. O Jalapão possui características geológicas e atmosféricas que poderiam, em circunstâncias específicas, produzir manifestações eletromagnéticas incomuns, explicou em entrevista. As tempestades de areia na região carregam partículas que geram eletricidade estática. Isso, combinado com minerais ferrosos nas formações rochosas, poderia criar campos magnéticos localizados e fenômenos luminosos. No entanto, essa teoria não explicava a formação circular perfeita vista nas imagens de satélite, nem o desaparecimento simultâneo de 5 pessoas sem deixar outros vestígios. Paralelamente à renovada investigação científica, um desenvolvimento inesperado trouxe novas perspectivas ao caso. Antônio Cavalcante, um antigo morador da região que havia se mudado para Palmas anos antes do incidente, viu a reportagem sobre o vídeo encontrado e decidiu compartilhar algo que havia guardado por décadas. Antônio, então com 78 anos, procurou a Polícia Federal com um relato extraordinário. Em 1976, quando era um jovem guia no Jalapão, testemunhou um fenômeno similar ao descrito no vídeo. Eu estava levando um grupo de pesquisadores para estudar as plantas da região, relatou. Acampamos perto das dunas e na madrugada vimos luzes estranhas dançando sobre o deserto. Não eram como nada que eu tinha visto antes. Não se moviam como lanternas ou fogueiras. Era como se a própria areia estivesse brilhando em padrões. O mais impressionante no relato de Antônio era sua descrição de um evento ocorrido na manhã seguinte. Encontramos um círculo perfeito na areia, como se alguém tivesse desenhado com um compasso gigante. Dentro dele, a areia estava diferente, mais escura, quase vitrificada. Um dos pesquisadores recolheu amostras e disse que iria analisar. Nunca soube o resultado, pois eles foram embora no dia seguinte e não retornaram. Antônio afirmou que o local onde presenciou esse fenômeno era próximo à área onde a câmera foi encontrada. Ele nunca havia relatado o incidente anteriormente porque, segundo suas palavras, ninguém acreditaria em um caboclo do sertão. A Polícia Federal, intrigada com esse novo testemunho, organizou uma expedição com Antônio para localizar o ponto exato de sua experiência em 1976. Surpreendentemente, quando confrontadas com mapas modernos, suas indicações levaram a um local a menos de 3 quilômetros da formação circular onde a câmera foi encontrada. Análises de solo realizadas em ambas as áreas revelaram composições minerais anômalas, com concentrações incomumente altas de elementos raros como galho e germânio, geralmente associados a depósitos minerais específicos
e raramente encontrados em formações de dunas. Esses elementos não deveriam estar presentes nestas concentrações em um ambiente como o Jalapão, comentou a geóloga Amanda Rocha. É como se algo tivesse alterado fundamentalmente a composição do solo nestes pontos específicos. As investigações subsequentes também trouxeram à tona relatos similares de moradores antigos e indígenas da região, falando sobre círculos sagrados e lugares onde o tempo se comporta diferente. Histórias que, décadas antes, haviam sido descartadas como folclore local, agora ganhavam uma inquietante relevância. Em setembro de 2023, um avanço significativo. Ao reexaminar as imagens de satélite históricas da região com algoritmos mais avançados, pesquisadores identificaram vestígios de formações circulares similares em outras áreas do Jalapão, algumas datando de décadas atrás, todas temporárias, aparecendo e desaparecendo ao longo dos anos. O mistério do Jalapão começava a revelar-se não como um evento isolado, mas como parte de um fenômeno recorrente, documentado agora não apenas pelo testemunho dos 5 desaparecidos, mas por décadas de observações anteriormente desconsideradas. Para as famílias, essas descobertas trouxeram um estranho consolo. Como expressou Helena Silva, agora sabemos que não estavam loucos ou inventando histórias, eles viram algo real, algo que outros também viram antes e depois deles. A pergunta que permanecia, no entanto, era tão simples quanto angustiante. Para onde foram os 5 amigos? E mais importante, existiria alguma chance, por mais remota, de que ainda estivessem vivos? Dezembro de 2023. As investigações sobre o desaparecimento dos 5 amigos haviam atingido uma intensidade sem precedentes desde o início do caso. Uma força-tarefa especial, composta por cientistas, investigadores e especialistas em diversas áreas, trabalhava agora a partir de uma base temporária instalada próxima ao local onde a câmera fora encontrada. Os avanços tecnológicos da década que se passou desde o desaparecimento permitiam agora análises que seriam impossíveis em 2013. Drones equipados com sensores térmicos e magnéticos mapeavam extensivamente a região. Radar de penetração no solo revelava estruturas subterrâneas antes invisíveis. Análises de solo em escala microscópica detectavam anomalias imperceptíveis aos métodos anteriores. Foi nesse contexto que ocorreu a descoberta mais surpreendente até então. A 15 metros de profundidade, diretamente abaixo do centro da formação circular, os radares detectaram uma cavidade não natural, uma câmara perfeitamente esférica, medindo aproximadamente 8 metros de diâmetro. Não existe nenhum processo geológico conhecido que poderia criar uma estrutura como essa naturalmente, afirmou o Dr. Ricardo Montenegro, geofísico da equipe, especialmente considerando a composição do solo nessa região. É como se alguém tivesse escavado uma esfera perfeita sob o deserto. A descoberta foi mantida em sigilo por semanas, enquanto equipamentos especializados eram trazidos para a área. Em fevereiro de 2024, uma perfuração controlada atingiu a câmara, permitindo a inserção de câmeras robóticas para examinar seu interior. O que encontraram desafiava qualquer explicação convencional. A câmara estava vazia, suas paredes internas lisas, quase polidas, com uma composição semelhante a vidro ou cerâmica avançada. No centro exato, uma pequena plataforma contendo 5 objetos, os relógios de pulso usados pelos desaparecidos no dia do incidente. Mais intrigante ainda, todos os 5 relógios haviam parado no mesmo momento exato, 17:22:14, do dia 16 de agosto de 2013. As análises preliminares dos relógios revelaram algo ainda mais desconcertante. Embora externamente parecessem intactos, todos apresentavam o mesmo padrão de dano interno. Seus mecanismos haviam sido expostos a um campo eletromagnético de intensidade extraordinária, forte o suficiente para fundir parcialmente componentes metálicos. É como se tivessem sido submetidos a uma descarga elétrica potente o suficiente para derreter metal, mas controlada o suficiente para afetar apenas o interior sem danificar a estrutura externa, explicou a doutora Luísa Campos, engenheira elétrica especializada em efeitos eletromagnéticos.
Não conheço nenhuma tecnologia atual capaz de produzir esse efeito com tal precisão. As implicações dessas descobertas eram profundas e perturbadoras. Qualquer explicação natural para o desaparecimento tornava-se cada vez mais implausível. Ao mesmo tempo, explicações alternativas pareciam igualmente improváveis. A comunidade científica dividiu-se. Alguns pesquisadores propunham que o grupo poderia ter inadvertidamente ativado algum tipo de fenômeno natural, ainda não compreendido pela ciência atual. Outros sugeriam a possibilidade de experimentos secretos na região, conduzidos por agências governamentais ou entidades privadas. E havia aqueles que, diante da crescente montanha de evidências anômalas, começavam a considerar possibilidades mais radicais, que antes seriam prontamente descartadas pela ciência convencional. Para as famílias, cada nova descoberta era recebida com um misto de esperança renovada e crescente inquietação. A certeza de que algo verdadeiramente extraordinário havia ocorrido com seus entes queridos não respondia à pergunta fundamental: onde eles estavam agora? Helena Silva, irmã de Mariana, expressou o sentimento compartilhado por todos os familiares. Por mais de uma década, tudo o que queríamos era entender o que aconteceu. Agora, começamos a perceber que a resposta pode ser algo que ninguém está preparado para aceitar. Em março de 2024, um último e surpreendente desenvolvimento. Análises de datação por carbono realizadas na areia coletada do interior da câmara subterrânea revelaram uma anomalia temporal. As amostras apresentavam inconsistências significativas, como se o tempo dentro daquele espaço não tivesse fluído da mesma maneira que no mundo exterior. O mistério do Jalapão, longe de ser resolvido, havia apenas começado a revelar sua verdadeira natureza. Uma natureza que talvez transcendesse o que a ciência atual estava preparada para explicar. Agosto de 2023. Exatos 10 anos após o desaparecimento, familiares, amigos, pesquisadores e curiosos reuniram-se no Parque Estadual do Jalapão para uma cerimônia de memória. Um pequeno memorial havia sido erguido próximo à entrada da trilha. 5 pilares de pedra local, cada um gravado com o nome de um dos desaparecidos e um símbolo que representava sua paixão. Uma câmera para Mariana, uma bússola para Rafael, uma flor para Camila, uma pena para Paulo e uma rocha para Fernanda. O memorial, iluminado pelo sol poente do Jalapão, lançava sombras longas sobre a areia dourada. O mesmo sol que uma década antes testemunhara o início de um mistério que continuava a desafiar explicações. Após um ano intenso de investigações, desde a descoberta da câmera e da câmara subterrânea, algumas conclusões emergiram, nenhuma delas definitiva, todas extraordinárias à sua maneira. A hipótese mais aceita pela comunidade científica, ainda que relutantemente, sugere que o grupo testemunhou e interagiu com um fenômeno natural extremamente raro, possivelmente relacionado a propriedades quânticas únicas das formações geológicas do Jalapão. A combinação específica de minerais ferrosos, condições atmosféricas e campos magnéticos terrestres poderia, teoricamente, criar anomalias temporais localizadas, bolhas, onde o espaço-tempo comporta-se de maneira diferente. O Dr. Fernando Galvão, físico teórico da UFRJ e membro da Força Tarefa, elaborou: existem regiões no planeta onde os campos magnéticos terrestres apresentam comportamentos anômalos. O Jalapão, com sua combinação única de minérios e condições atmosféricas, poderia ser um nódulo onde essas forças se manifestam de maneiras imprevisíveis, criando o que poderíamos chamar, em termos leigos, de portais temporais transitórios. Essa teoria, embora controversa, ganhou força quando, em junho de 2024, um evento similar foi parcialmente documentado em outra região do Jalapão. Uma equipe de geólogos registrou brevemente um fenômeno luminoso seguido pela formação de um pequeno círculo na areia. Embora muito menos intenso que o evento de 2013, as semelhanças eram inegáveis. E desta vez, instrumentos científicos modernos capturaram leituras de radiação eletromagnética e flutuações gravitacionais anômalas. Para as famílias, no entanto, a explicação científica oferecia pouco consolo. A pergunta permanecia: para onde foram os 5 amigos?
A possibilidade de que tivessem sido transportados para outro tempo ou dimensão, embora cientificamente revolucionária, era emocionalmente devastadora em sua incerteza. Helena Silva, que dedicou sua vida à busca por respostas sobre o desaparecimento de sua irmã Mariana, refletiu durante a cerimônia do memorial. Talvez algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas, pelo menos não com a ciência que temos hoje. Talvez o verdadeiro legado dos 5 seja nos lembrar de quão pequeno é nosso conhecimento diante dos mistérios do universo. A história dos desaparecidos do Jalapão transformou-se em mais que um mistério. Tornou-se um símbolo da fronteira entre o conhecido e o inexplicável, um lembrete dos limites da compreensão humana. O caso permanece oficialmente aberto. A câmara subterrânea foi preservada como local de pesquisa científica, com equipamentos monitorando constantemente qualquer atividade anômala. Os relógios encontrados foram entregues às famílias, que os mantêm como recordações tangíveis de entes queridos que parecem existir agora em uma fronteira entre presença e ausência. Ocasionalmente, visitantes do parque relatam avistamentos de luzes estranhas dançando sobre as dunas, especialmente em noites claras de agosto. Guias locais, antes relutantes em compartilhar as antigas histórias, agora falam abertamente sobre os círculos do tempo e alertam turistas para não se afastarem das trilhas demarcadas. E a cada ano, quando o sol de agosto ilumina as dunas douradas do Jalapão, 5 sombras se estendem a partir do memorial de pedra, apontando não para o passado ou o futuro, mas para o infinito, como se indicassem um caminho que apenas 5 almas aventureiras tiveram a coragem ou o destino de seguir. O deserto guarda seus segredos, enterrados sob camadas de areia que o vento constantemente redesenha. E talvez, como sussurram os mais velhos da região, os desaparecidos do Jalapão não estejam realmente perdidos. Apenas existem agora em um lugar onde o tempo flui diferente, esperando o momento em que os círculos se completarão novamente.